Namastê, Sagitarianos, Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para outubro de 2022. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal. Para esse mês eu vou usar o Shadowscapes e, como carta de conselho no final, o Oráculo do Rumi. A gente vai seguir um fluxo de leitura. Quando a leitura se encerrar, eu vou fechar o vídeo com essa carta de conselho, tá? Então vamos. Cinco de ouros. Pajem de espadas. 10 de paus. 2 de paus. Mais uma. Mago. Se eu fosse resumir essa linha que eu tirei aqui, o sagitariano ele tem que recuperar o controle da vida dele. Vocês perderam o controle da própria vida. Vocês estão muito preocupados com o externo. Tem muitas preocupações envolvendo o material. Eu sei que é meio óbvio, né? E até clichê falar isso, né? A gente está vivendo, né? Uma situação econômica no mundo inteiro, né? Muito impactante. Mas não vai dar para vocês colocarem esse peso todo nas suas costas. Muito do que está acontecendo no mundo hoje é planejado, tá? Estamos assistindo a um filme e aqueles que entendem o que eu estou falando, né? Entendedores entenderão. Estamos assistindo a um filme. Nós somos personagens dentro de um filme. E cabe a você escolher se você vai ser ponta, se você vai ser coadjuvante ou se você vai ser ator principal. E também cabe a você escolher se você vai ter um desses papéis ou qual desses papéis você vai ter na sua vida. Aqui, embora exista sim uma influência externa, eu vou considerar que você está num momento de muita desvalorização interna. Você está se desvalorizando. E aí, por consequência, você está aceitando qualquer coisa. Aí voltamos ao início. O sagitariano tem que recuperar o controle da sua vida. Não no sentido de controlar todas as variáveis, porque isso não existe. Mas no sentido de você controlar como o co-criador, manifestador que você é. Certo? Como filho, filha de Deus, pai e mãe, você é um co-criador. É nesse sentido que eu estou falando. Você tem que recuperar a habilidade nata que você tem de desejar, de projetar, de sonhar. E fazendo isso, você alcança bastante libertação, porque você reconhece a si mesmo. Eu não me lembro da leitura passada necessariamente, mas eu sei que algumas leituras atrás, várias delas, né, foi falado a respeito dessa coisa do sagitariano ser ele mesmo, né, estar na sua essência. Isso continua,
Mas aqui o tarô está desenvolvendo a questão, né? Está falando um pouco mais sobre a questão. Que agora, no presente, tem se manifestado como uma desvalorização. Você pode estar num trabalho que não te valoriza. Você pode estar num relacionamento que não te valoriza. Você pode estar morando num lugar que não tem nada a ver com você. E tudo ao mesmo tempo também. Não tem problema. Isso pode estar se manifestando de várias formas. E isso está se manifestando agora porque o sagitariano, ele não está se valorizando. Renunciou ao seu poder de co-criador. Estou falando de um jeito exagerado e mais dramático para ficar gravado na cabeça de vocês, tá? Embora muitas vezes vocês tenham, sim, um tom dramático, eu tô falando só para que vocês não esqueçam, tá? A gente pode dizer também, inclusive, que nesse mês você vai fazer esse caminho, tá? Você vai sair de uma perspectiva de desvalorização para você voltar a manifestar sua realidade. E aí ter controle da sua realidade, tá? Pra mim tá bem claro aqui qual é o percurso que você vai fazer. E eu poderia acabar a leitura aqui, mas como eu sou boazinha, eu vou continuar. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que a melhor pergunta a ser feita é o como que você faz isso, né? Tem aqui, né, os 10 de espadas em que dá uma dica, né? Você precisa se libertar de tudo aquilo que te amarra, né? Mas eu quero aprofundar isso. Aqui tem a temperança, o Ás de Ouros, o 4 de espadas, o 8 de espadas e o Cavaleiro de Copas. Um dos passos que você pode dar é investir em você. E aí você pode incluir uma série de coisas. Desde autocuidado a você pagar um plano de saúde, você juntar dinheiro para um objetivo seu. Agora, entenda uma coisa. Esse investir em você pode assumir várias formas. Bota aí também um estudo ou alguma coisa nesse sentido. Algo que você acha que possa facilitar a sua vida material no futuro. Mas todas essas formas, como isso pode se manifestar, vão levar tempo. É importante você saber disso. Não tem nada imediatista, tá? São investimentos de longo prazo. Você não vai ver frutos imediatamente ou num curto prazo, certo? E muito por conta disso, pode ser que o seu mental ele tente boicotar o processo, tá? E você
Sim, tem algumas armas que você pode escolher, mas eu tô entendendo aqui que uma das melhores seria você aprender a meditar, se você não sabe meditar. Ou se você tem algum tipo de resistência ou preconceito com relação à meditação. Existem várias técnicas, né? A questão não é nem o formato, é que muitas vezes as pessoas têm resistência. Ah, eu não consigo parar a minha mente. Não é sobre parar a mente. Quem pensa isso está pensando errado. É uma forma que eu enxergo aqui, tá? Porque vocês vão ter que aprender a lidar com o tempo. Uma pessoa do seu convívio, uma pessoa amiga, pode facilitar. Ou você pode até mesmo entrar num caso amoroso com alguém que possa facilitar esse processo para você. Mas entenda, ninguém vai fazer por você, tá? Você pode sim ter pessoas que vão ajudar, mas ninguém vai fazer por você. Tem uma mudança aqui de paradigma, no sentido de você também, né, pensar nessas questões que levam mais tempo, que não são tão imediatistas. Não é que você vai só pensar em questões de longo prazo, não é isso, mas também pensar, né? O sagitariano tem questões com a idade, por exemplo. Quando chega retorno de Saturno, ou mais ainda, quando chegam os trânsitos da meia-idade, ou o segundo retorno de Saturno, o sagitariano sente um pouquinho. Tem dificuldade com o envelhecer, tem dificuldade com Saturno, com o tempo, né? Não posso dizer isso como uma regra, né? Não é obrigatório, porque depende do mapa de cada um. Você pode ter planetas em Capricórnio, você pode ter um Saturno forte no mapa, e aí tudo isso, né, ser neutralizado num certo sentido, mas em geral, o sagitariano raiz tem dificuldade com o envelhecimento, tem dificuldade com a passagem do tempo e com coisas que levam tempo. Mas aqui, isso é uma virada de chave para você. Além dessas coisas práticas que eu estou dando de exemplo aqui, eu acho que o que mais valeria a pena seria você, nesse formato aí de investir em si mesmo, investir na criação da realidade, investir na criação da sua realidade, independente do que está acontecendo do lado de fora. Tira um pouco a importância do que está acontecendo do lado de fora. Porque para quem é co-criador de verdade, o que está do lado de fora não interessa. Só o que está dentro. Tem pessoas que prosperam em crises. Como é que elas fazem isso? Elas têm uma mágica, elas fazem algum trabalho espiritual diferente de que outras pessoas fazem? Nada disso. Só são mais espertas. Então tem aqui um sentido também de esperteza e perspicácia para vocês. A parte onde tiver Mercúrio no seu mapa, tá? Lá tem uma resposta também. Pulou uma carta no chão, vou pegar. A carta que pulou foi o Imperador. O Imperador está confirmando tudo que eu falei com relação ao amadurecimento. E aí eu tô me lembrando,
Se eu não me engano, no mês passado tinha alguma coisa sobre amadurecer. Se não foi no mês passado, foi nos outros. Que o sagitariano ele tem que crescer, né? Que ele tem que amadurecer. Continua esse rolê aqui. Não tá diferente, não. Seis de ouros. Tem uma questão aqui de amadurecer para contribuir. Enquanto você não amadurecer, você não contribui tudo que você tem para contribuir. Torre. Três de paus. O amadurecimento, evidentemente, ele leva tempo e ele pode trazer outros sonhos, outros desejos para vocês, diferente do que está se processando agora, tá? Pode fazer você rever quais são os seus verdadeiros sonhos. Onde que você tem que colocar energia agora? Por outro lado, eu vejo vocês ganhando um gás aqui. Então, deixem de lado o preconceito com relação ao envelhecimento e ao amadurecimento, tá? Deixem de lado também, em alguns casos, o preconceito com relação a pessoas mais velhas. Tanto para a sua vida pessoal, quanto para pelo menos você ouvir o que as outras gerações têm a dizer, tá? Você tem ganhos aqui. Você tem ganhos aqui com a idade. Aqueles de vocês que estiverem agora no primeiro retorno de Saturno ou no segundo, estão tendo muitos ganhos que vocês não conseguem nem mensurar. O primeiro retorno, para quem não sabe, acontece por volta dos 28 e o segundo, 56. Só que tem acontecido um pouquinho mais tarde, tá? Coloca aí quem tá com 30 anos e quem tá com 60, 59, 60, tá? São as pessoas que estão passando pelo retorno agora. E eu quero saber um pouco mais. Eu não tô satisfeita em fechar o jogo com 3 de paus, não. Vamos lá, eu quero saber mais. O que mais a gente tiver permissão para saber? A rainha de espadas, o 2 de copas, o 5 de copas e o cavaleiro de ouros. Nesse caminho do amadurecer, você vai precisar se desfazer de algumas conexões, você vai ter que rever certos relacionamentos, em especial relacionamentos de casal. Você vai ter que ver quais são as relações que contribuem de fato com a sua vida. Você também vai precisar deixar algumas emoções para trás. Emoções e traumas. Não é só
fingir que não existiu. Você vai ter que entrar nisso, né? Você vai ter que sentir as coisas, descobrir as razões das coisas, né? Mas com o intuito de seguir em frente de uma forma mais orgânica, tá? Então, revisão de relacionamentos e emoções é algo que vai passar também por vocês, né? Não tem como chegar nesse amadurecimento, nesse investimento em si mesmo, nessa contribuição maior sem olhar para isso, tá? Não é fácil, mas o que vocês recebem em troca é algo que realmente vocês não conseguem mensurar. Então hoje pode parecer desafiador, pode dar muito medo de seguir por esse caminho, mas eu tô entendendo que mais cedo ou mais tarde vocês vão fazer, não tem como adiar. E antes de mais nada, é um caminho de libertação. Com o intuito também de viver de uma forma mais autêntica, tá? E sair desse lugar de desvalorização, que é muito especial também, sair desse lugar. Estar com pessoas que verdadeiramente te valorizam. Mas é lógico que você tem que se valorizar primeiro, né? Evidente. E acho que muita coisa começa daí, tá? É o primeiro passo. Então, ok. Eu vou tirar agora uma carta do Rumi pra gente fechar. O Anjo Rasbar. Eu vou ler a poesia, né? Esse oráculo do Rumi é bem poético, então eu vou me permitir aqui certas licenças aqui. Me diga a verdade, eu perguntei ao amor. O que é você? Eu sou a vida eterna, o amor disse. Eu sou a alegria recorrente dos vivos. Bacana, né? Aqui existe um sentido que nós já falamos sobre ele também em leituras passadas, de você recuperar a sua alegria, tá? A alegria, essa recuperação da alegria, ela pode sim estar como pano de fundo, mas aqui o mais importante deixa eu voltar aqui. Quando você pergunta ao amor o que você é, aí o amor responde: eu sou a vida eterna. Você tem que se fazer essa pergunta. Qual é a verdade, né? Me diga a verdade. Mas é você se perguntar para você mesmo, como se você estivesse se olhando no espelho. Me diga a verdade. Quem é você? Eu sou o amor eterno, né? Eu acho que vai fazer diferença para vocês. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Arru.